Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é diferente, não é vlog. É uma conversa, um bate-papo sobre como eu me organizei para vir morar sozinha. Esse é um tipo de vídeo que eu assisti muito durante o meu processo de me organizar, né, para esse acontecimento. Então, assim como muitas meninas, mulheres, de uma certa forma agregaram nesse processo e me ajudaram, eu espero que a minha experiência aqui também possa ajudar e agregar de alguma maneira quem está passando por esse processo, seja para morar sozinha, seja para casar, enfim. Eu acho que tudo é válido a partir do momento que a gente coloca o que é de relevante para dentro da nossa realidade, né? Então, fica aí um vídeo só para agregar e contar mesmo a minha experiência. Hoje, o dia que eu tô gravando, tem 3 semanas que eu me mudei, então tá muito recente. Eu tenho 29 anos e isso sempre foi um desejo no meu coração, morar sozinha. Durante a minha adolescência, eu falava o tempo todo pros meus pais que quando eu fizesse 18, que eu ia me mudar, que eu ia morar sozinha. Eu não tinha ideia de como que eu ia fazer isso naquela época, com 15, 16 anos, mas realmente sempre foi... Gente, deixa eu ajeitar o meu travesseiro aqui, porque as costas da jovem senhora já não tá mais aguentando. Então sempre foi um desejo meu. E assim, eu sei que tem muita gente que sai da casa dos pais ou, enfim, de algum familiar que more por necessidade, né? Às vezes o convívio não é bacana, enfim, por diversos motivos. No meu caso, graças a Deus, foi somente mesmo por uma escolha, por algo que eu sempre quis desde nova. Por mais que eu quisesse desde nova, nunca foi por problemas de convívio com os meus pais. Muito pelo contrário, sempre tive uma convivência muito boa com eles, uma relação muito boa com eles, com as minhas irmãs. Eu sou a caçula, então assim, eu vi minhas irmãs casarem, saírem de casa, construírem a vida delas, e eu queria construir a minha também, né, casando ou não. Mas eu tenho também o sonho de casar, de construir a minha família, mas eu sempre tive esse desejo de, antes de vivenciar uma vida a dois, vivenciar uma vida sozinha, né? Então não foi algo assim motivado por brigas, por nenhum tipo de atrito, né? Muito pelo contrário. Eu e a minha mãe, a minha mãe é minha rede de apoio, é tudo que eu tenho na minha vidinha. Minha mãe vai assistir esse vídeo. E a gente tem as nossas questões. Eu morava com ela, a gente quebrava o pau, mas assim, nunca foi algo do tipo da gente brigar a ponto de não se falar, ou nada do tipo, sabe? Nunca teve esse tipo de coisa entre a gente, nem com meu pai já é falecido, mas quando meu pai era vivo, nunca, muito pelo contrário, minha mãe sempre falava que, tipo, que meu pai não brigava comigo quando tinha que brigar por alguma coisa assim, né? Alguma malcriação que eu fizesse, enfim. Mas eu também fui uma adolescente bem tranquila, eu tive minhas malcriações, minhas questões, mas eu fui uma adolescente bem tranquila. Eu acho que eu não dei trabalho pros meus pais. Essa é a minha percepção, eu não sei qual é a percepção da minha mãe. Mas enfim, então é isso, assim, foi uma escolha, né? Foi um desejo e foi uma escolha desde sempre. E aí o tempo foi passando, eu fiz 18 anos, né? Eu vi que realmente as coisas não eram fáceis. E fui vivendo, fui fazendo minhas coisas, estudando, eu sempre fui uma adolescente, depois uma adulta, que priorizava muito os estudos. Então eu tive a minha vida, eu tive meus relacionamentos, minhas amizades, poucas, mas tive e tenho, né, meus relacionamentos também, mas eu sempre priorizei os estudos. E eu tenho essa ideia até hoje de que o estudo, ele é uma porta, não é a única, mas é uma porta muito importante para os nossos sonhos, né? Para a realização dos nossos sonhos e
também para uma vida um pouco mais confortável, uma vida mais digna, né? Então, eu venho de uma família humilde e que meus pais não tiveram condições assim, de pagar escola particular, pagar curso de inglês, sabe? Nem para mim, nem para minhas irmãs. Afinal, foram 4 filhos, são 4 filhas. Então, assim, era muito filho, né, pra criar e tudo mais. Então, assim, mas sempre teve essa ideia de que a gente precisava estudar, né? Os meus pais sempre priorizaram na nossa vida. Assim, eu digo por mim, porque como eu sou a caçula, eu não vi muito da minha irmã mais velha, da minha segunda irmã mais velha, porque a irmã número 2 eu chamo de segunda irmã mais velha, porque a idade é próxima da irmã mais velha. E aí, então assim, sempre na minha casa sempre teve muito esse discurso de tipo assim, não, você tem que estudar, você vai trabalhar quando você tiver idade para trabalhar, mas você vai estudar, vai priorizar, porque a sua obrigação nesse momento da infância, da adolescência, é estudar. E a gente vai dar as condições necessárias, não vamos dar luxo, não vamos dar nada grandioso fora da nossa realidade, mas nós vamos dar aquilo que é possível. E realmente foi o que aconteceu comigo, assim, né? Eu sempre gostei de estudar, sempre dei muito valor às oportunidades, aos estudos e fui viver. Eu tô entrando numa outra coisa, né, gente? Desculpa. É porque não tem como falar dessa fase da minha vida sem puxar um pouquinho lá de trás, porque tem tudo muito a ver. Mas tá, eu vou tentar resumir. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, né, me tornei maior de idade, fui trabalhar, fui fazer faculdade. Meu período da faculdade, assim, devo muito à minha mãe por tudo. E quando eu terminei a faculdade, já era 2019. Eu gosto das coisas bem contextualizadas, gente. Eu fiz 18 anos em 2013, tá? Eu fiz formação de professores em nível médio, né, aquele curso normal. Eu sempre quis ser professora. Fiz o curso normal, comecei a trabalhar em 2014, em 2015 passei para a faculdade, cursei pedagogia na UERJ e terminei a faculdade a trancos e barrancos em 2019, as matérias obrigatórias. Mas, de fato mesmo, em 2021, porque o que nós tivemos nesse meio tempo? A pandemia. E aí o meu TCC, que era só o que faltava para apresentar, foi adiado para 2021. Meu TCC foi uma novela à parte da minha vida acadêmica, gente. Enfim. E durante esse tempo, eu tive relacionamento, eu namorei, eu tive um relacionamento bem duradouro durante esse tempo aí da faculdade, no pós-faculdade também. Foi um relacionamento que a gente achou que ia... Assim, eu ia dizer nós achamos que ia para frente. Ele foi para frente, só que depois ele parou de ir, parou de caminhar. Mas era um relacionamento que, tipo, minha família, minha mãe pelo menos, não sei minha família, mas minha mãe achava que ia sair casamento, e papapá. Não saiu casamento, nós terminamos e, enfim. Só que, e aí nós já estamos falando de 2022, tá? Só que em 2022 eu tive uma virada de chave na minha mente sobre a minha vida pessoal, né? Eu tava tão focada nesse relacionamento, nessa coisa de casar, que eu acabei esquecendo de outras áreas da minha vida, né? De outras coisas pessoais, coisas que dependiam só de mim. Porque casar, construir uma família, não depende só de uma pessoa, isso depende de outra pessoa, correto? Mas tem coisas que dependem só de você. E eu tinha sonhos muito pessoais que só dependia de mim. É claro que casar, construir uma família, não ia tirar de mim esses sonhos, mas eu estava muito focada nisso e eu estava esquecendo dos meus sonhos pessoais. E aí, esse término, ele foi muito bom, inclusive, com todo respeito a outra pessoa, né, e tudo mais. O relacionamento foi bom, mas o término acho que foi melhor ainda, porque deu uma virada de chave e, assim, acho que deu uma virada de chave para ele também. Então, pra mim, deu uma virada de chave muito grande, porque aí eu fui correr atrás dos meus objetivos pessoais. Então, até
assim, as pessoas da minha família perceberam, assim, a diferença, o quanto eu estava voltada para mim, o quanto eu estava focada. E um desses focos foi correr atrás da minha estabilidade. Eu sempre quis ser professora concursada e só que assim, o que você tem que fazer para você passar no concurso? Estudar, né? Estudar e fazer a prova. Às vezes acontece a pessoa estudar pouco ou não estudar nada, chega lá, fazer a prova e passar. Tá, gente, mas comigo não é assim. Comigo eu preciso estudar para poder conseguir ter um êxito, né, naquilo que eu tô fazendo. E aí eu tive essa virada de chave e voltei totalmente para mim e fui começar a estudar. Isso aí a gente já tá falando de final de 2022 e início de 2023. Porque também eu estava num emprego que não me possibilitava financeiramente dar voos maiores. Então, assim, eu tinha, até se eu fosse casar, ia ser muito difícil, tipo, ter dinheiro, sabe, pra mobiliar a casa, pra fazer um casamento, mais simples que fosse. E aí, mesmo dividindo com a outra pessoa, e aí eu ficava numa situação que eu pensava assim, nossa, mas como que eu vou sair disso aqui, né? Só indo para um emprego melhor, que pague melhor, e a questão da estabilidade, enfim. E aí eu falei, beleza, agora é a hora, vou estudar para concurso público mesmo, porque eu já havia feito várias provas, desde que eu me formei minha primeira prova de concurso foi em 2015, tá fazendo 10 anos esse ano. E só que eu não estudava, entende? Então assim, eu não sei, porque eu tinha na minha cabeça que se eu não tenho 6 horas por dia livre para estudar, então é melhor não estudar. Assim, um pensamento completamente equivocado. Graças a Deus eu mudei essa minha mentalidade e hoje eu entendo que se eu tenho 1 hora, 30 minutos só, eu vou fazer aquilo, mas eu vou fazer de forma constante. E pode dar bom e, spoiler, deu bom. Beleza. Então, eu fui atrás desse objetivo, porque eu sabia que a partir desse objetivo eu ia conseguir outros. E aí, só para dar uma corrida um pouco mais, porque o foco do vídeo é falar como eu me organizei para morar sozinha, eu passei no concurso público para professora municipal e isso me possibilitou que eu tivesse um pouco mais de segurança e calma para começar a me organizar para esse objetivo de sair da casa da minha mãe. Porque aí eu já estava, quando eu passei no concurso, eu fui convocada 1 semana antes do meu aniversário. Foi meu presente de aniversário em 2023, de 27 para 28 anos. E aí, assim, agora vai entrar uma parte que eu sei que a minha mãe, quando assistiu, ela fala assim, ai, nada a ver, não sei o quê, nada. Mas a gente acaba se comparando muito, né, com o mundo ao nosso redor. Então a gente vê pessoas casando, tendo filhos, saindo de casa, indo morar fora, indo fazer isso, aquilo, outro, e parece que a gente está estagnado. E bate aquela comparação do tipo, caraca, eu já tô com 27 anos, 28 anos, e eu não tenho perspectiva nenhuma de sair de casa e tudo mais, né? E assim, bate um pouco essa coisa, né, de, nossa, parece que anda pra todo mundo, menos pra mim e tudo mais. Só que a comparação não leva a gente a lugar nenhum. Então eu tentava silenciar essas vozes, né, na minha cabeça e focava ali, tipo, tá, beleza, não dá pra ser de hoje pra amanhã, mas o que você pode começar a fazer agora, né? Então o primeiro passo eu já tinha feito, que era alcançar ali o meu emprego estável, né? Não é que eu queira ficar para sempre onde eu estou, mas é um lugar que me permite ter mais calma e mais segurança para que eu possa também plantar outras coisas, profissionalmente falando. Então eu fiquei ali, né, mais calma, eu continuo estudando para concurso. Agora mesmo eu tô gravando esse vídeo, daqui a pouco eu vou estudar, então é assim, a vida do concurseiro é assim, quando a gente veste a camisa, gente, a gente não quer mais tirar, né? Eu não sei, eu não consigo me ver parando de estudar para concurso público, mas
Em algum momento eu vou ter que parar. Mas eu espero que eu pare quando eu estiver satisfeita, né? Num lugar ali que eu esteja assim, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou me aposentar. Mas ok. E aí, corta pra 2024. Passei no concurso, tomei posse, aquela coisa toda, maravilha, aproveitando, né? As maravilhas e tudo mais. Deu uma... Não resolveu todos os meus problemas? Não resolveu todos os meus problemas. Mas eu consegui quitar dívidas. Consegui me organizar financeiramente. Consegui gastar também. Beleza. Depois eu comecei a botar os pés no chão. Falei, beleza, tá. A gente tá na metade do ano já. Já era ali junho, julho. Beleza, e aí? Vai ficar gastando? Vai só, né? Vamos começar a botar em prática aí os outros objetivos. Foi aí que eu comecei a comprar os itens do meu enxoval. Porque eu pensava assim, é aquela mesma história do eu não tenho 6 horas disponíveis para estudar, então eu não vou estudar nada. Sendo que se eu tinha 1 hora, eu poderia estudar 1 hora todos os dias. Então esse mesmo pensamento, ó. Eu pensava assim, eu não tenho condições de comprar os eletros principais, que na minha concepção, geladeira, fogão, máquina de lavar. Não tinha como comprar, tipo assim, os 3 ao mesmo tempo, mesmo que eu parcelasse. Tá? Mas eu tinha como comprar um copo, um jogo de copo, no caso, um jogo de copo, talheres, pratos, que são essenciais tanto quanto. Você não precisa de prato para comer, você precisa do garfo para comer a comida. Você não precisa de um copo para você beber uma água. Então é isso, entendeu? E aí eu falei, beleza, eu vou começar daí. E assim, eu assistia vários vídeos de várias meninas e todas elas falavam a mesma coisa, tanto de quem ia casar, quanto de quem ia morar sozinho. Eu dou um exemplo de quem vai casar, porque assim, se você tá indo casar, você tá dividindo as coisas com outra pessoa. Mas se você tá indo morar sozinho, provavelmente você tá fazendo tudo sozinha. Por mais que você tenha uma ajuda familiar ou ganhe algum presente, a responsabilidade é sua. Tudo ali é você. As pessoas vão ajudar se elas quiserem, se elas puderem. O casamento também, só que o casamento você tá, é você e o teu parceiro, a tua parceira ali pra dividir as coisas, entendeu? Então, eu comecei por esses itens. E todas as meninas que eu acompanhava falavam isso. Começa de onde você tem. Se você não tem como começar a juntar dinheiro, por exemplo, para comprar as coisas grandes, junta dinheiro para as coisas pequenas, ou então já compra as coisas pequenas, que as coisas vão ficar guardadinhas ali. E aí em julho, eu lembro perfeitamente, no meu primeiro dia de recesso de julho, porque eu sou professora, né? Então eu tenho recesso em julho e férias em janeiro. Não são 2 férias, como as pessoas falam, gente. Se eu tivesse 2 férias no ano, férias mesmo, eu teria que receber férias 2 vezes, mas eu não recebo, eu recebo uma só. É recesso? São 15 dias? Sim, eu sei que faz total diferença, mas não é férias, é recesso. Só em janeiro que a gente tem 30 dias. Beleza, vamos lá. E não conta com dezembro, porque dezembro também é recesso, aquele período de Natal, sabe? Vamos botar na ponta do lápis, porque na hora de receber as férias, você recebe só as férias mesmo. Enfim. Aí, beleza. Eu fui em Madureira, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou da Baixada, mas eu fui em Madureira, lá numa loja maravilhosa, que eu já conhecia, assim, eu ia de vez em quando, tipo, dar uma olhada em umas coisas. E comprei jogo de copo, talher, um raladorzinho, que eu nem uso, tá até guardado. Mas tava baratinho. E uns paninhos de limpeza, sabe? E devo ter comprado mais umas coisinhas. Eu tinha só R$100 no crédito que dava pra... Que eu sabia que eu ia conseguir pagar, né, esse valor. Eu tinha R$100 e comprei lá. Devo ter comprado mais algumas coisinhas, porque só isso não deu R$100, né? Beleza. E aí, assim, a sensação naquele momento foi tipo assim, que loucura, o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, sei lá, uma semana eu tava indo comprar roupa, sapato, agora eu tô comprando item de casa. E não é pra minha mãe, porque geralmente, quando minha mãe queria alguma coisa de casa, eu que vou ali na rua, né? Ah, você vai em Nova Iguaçu, traz tal coisa. E aí eu ia e comprava pra minha mãe. Mas, tipo assim, eu tava comprando para mim, pra uma casa que eu não sabia onde ia ser, como que ia ser, nada. Quando... E aí, eu comprei esses itens.
Fiquei animada e estava próximo do meu cartão virar. Aí eu pensei, ok, eu vou ver aqui o que eu tenho de coisa parcelada e o que eu tenho de conta e tudo mais, e vou tentar incluir um valor todo mês no cartão. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, tá? Estou dizendo o que eu fiz dentro da minha realidade. E porque assim, eu estava um pouco ansiosa também. Eu poderia, sei lá, esperar o próximo pagamento e estar com o dinheiro na mão para não ter que pagar no crédito? Sim. Mas, como eu não ia parcelar, pra mim não ia fazer muita diferença. E aí, uma coisa que eu pensei também, eu quero comprar todos os meses. Então, o que eu preciso estipular um valor que não vai ficar pesado pra mim, que eu vou conseguir pagar e que eu não vou precisar parcelar. Porque se eu parcelasse, eu não ia poder comprar todos os meses. Eu ia ter que ficar esperando a parcela acabar, mas a ideia era comprar todos os meses. Então, eu separei um valor no cartão. Então, toda vez que meu cartão virasse, eu ia na loja, ia comprar determinados itens. Aí eu montei uma lista de acordo com o que eu assistia em vídeos e eu observava, tipo, a casa da minha mãe. E aí eu pensava assim, tá, na casa da minha mãe é eu, minha mãe e a minha sobrinha, 3 pessoas. Eu vou estar sozinha. O que vai fazer sentido para mim? Aqui, eu pensava assim, aqui na minha mãe, eu uso determinadas coisas, mas eu uso porque eu uso, porque faz sentido pra mim, ou eu uso porque tem aqui, eu tô usando. Então eu começava a pensar e montei uma lista. E assim, os itens de cozinha, eles são os maiores, né? Tipo, banheiro tu não tem nada praticamente. Agora, cozinha você precisa de tudo, né, pra casa poder funcionar. Coisas assim, e que são funcionais, né? Então eu fiz uma lista, assim, à mão mesmo. Vi algumas listas na internet pra dar uma inspirada, mas eu peguei um caderninho, comprei um caderninho só pra isso e comecei a fazer. E aí eu fiz uma lista assim, tudo que eu ia lembrando. Então tinha item de cozinha, item de banheiro, tudo misturado. E depois eu fui separando. E aí eu ia comprando, eu comecei a pesquisar também na internet, na Shopee, só que eu gosto, né, ainda de ir na loja. Então vão ter coisas que vai ser sim mais em conta você comprar na internet e tudo mais. Só que eu gostava assim do prazer de ir na loja, olhar, pegar, tocar. Se fosse uma coisa muito cara e tudo mais, aí, né, vou ver na Shopee. Mas 98 não, gente. Meu enxoval todo foi feito em loja física. Porque essa loja que eu fui pela primeira vez, em Madureira, tem dela em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade vizinha da minha, que eu tô sempre lá. E agora tem 2 lojas, inclusive. Então, eu ia sempre, e vou lá até hoje. Semana passada eu tava lá, comprando uma passadeira pra cozinha. E comecei a comprar lá as coisas, tinha umas outras lojas também, tudo. Aí eu fui fazendo pesquisas de preço, até que eu decidi fazer a maioria das coisas nessa loja. O nome dela é Casa e Lazer. Se você é do Rio, provavelmente, se tem alguma próxima de você. E ela tem também em outros estados aí, tem fora do estado também. Minha cabeça tá uma bugada agora. Mas enfim, muito boa, eu acho os preços assim muito bons, a variedade das coisas, tudo muito bonitinho, enfim. E aí eu fui mês a mês comprando dentro desse valor. Eu não passava desse valor para que eu não me apertasse com outras coisas também. E para que eu não tivesse tipo assim, tá puxado, vou parar de comprar. Por quê? Por mais que eu quisesse muito, eu também estava me sabotando quase que a todo momento, achando que aquilo era uma doideira, achando que aquilo era uma coisa assim de outro mundo. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que estava sendo estranho porque não era familiar. Então era muito louco a ideia de pensar que eu estava comprando itens de casa para minha casa, né? Então foi uma jornada um pouco difícil em relação a isso. Gente, a nossa cabeça é a nossa inimiga. Ou a gente faz ela de amiga, ou a gente faz de inimiga. E assim, é melhor ser de amiga, né? Mas, caraca, é difícil demais. Mas ok. E aí o tempo foi passando. Comecei em julho e eu coloquei um prazo de 1 ano. Porque eu pensei, acho que 1 ano é ok. Porque assim,
as coisas baratinhas, aqui eu tô comprando, quero ver quando chegar a hora de comprar as coisas mais caras. E o tempo foi passando, comprei meu jogo de panela, não, antes de virar agosto. Não, foi no dia que meu cartão virou, foi em julho mesmo, mas o cartão já tinha virado. Comprei o jogo de panela de 5 peças da Tramontina, parcelei, aí só foi a única coisa que eu parcelei, porque eu comprei junto com as outras coisas, aí eu, né, aí ia ficar muito puxado. Aí eu parcelei, mas todas as outras coisas do enxoval, desses itens, eu não parcelei nada. Depois, aí tinha mês que eu aumentava um pouquinho mais o valor, que aí eu queria comprar uma coisinha mais cara. E aí eu sempre ia assim, pensando, isso aqui eu vou comprar baratinho mesmo, não, isso aqui eu vou investir um pouquinho mais. Então eu ia sempre fazendo um equilíbrio, né? E comprando as coisas do meu jeito, do meu gosto, que eu achava bonito, a paleta de cores preta. E, gente, ficou lindo aqui na cozinha, porque minha cozinha é toda branca e deu um contraste muito legal. E aí chegou um momento, né, de começar a comprar as coisas maiores. E aí eu tive a oportunidade em dezembro de 2024 comprar um liquidificador. Quando foi em janeiro, eu fiz a maior compra, que foi a minha geladeira. Eu usei o meu 13º. E aí eu fiquei todo esse processo pensando, como eu vou comprar uma bendita de uma geladeira? Porque dos 3 itens essenciais que eu falei lá no início, a geladeira é o mais caro. E o segundo é a máquina. E o terceiro, o fogão. E aí eu fiquei, como que eu vou comprar? Até que eu pensei assim, beleza, eu vou receber o 10º. Meu amor, não tem nem o que pensar. Tu não vai gastar esse 10º com nada. Tu vai gastar com a geladeira. E aí eu ainda pensei assim, vou juntando um dinheiro, porque dependendo da geladeira que eu comprar, eu inteiro, né? Só que graças a Deus, gente, não precisou inteirar. Ainda sobrou R$4 do meu 10º. Isso porque eu paguei frete também. Então assim, e eu peguei eu peguei uma promoção na Magalu, não é aquelas liquidações de início de ano, sabe, da primeira semana do ano. Eu esperei e eu tava com uma outra geladeira em mente, mas aí essa que eu comprei era a minha segunda opção, e aí eu peguei essa a segunda opção. E melhor coisa, gente. E assim, eu lembro muito da sensação. Eu fiquei com um medo tremendo, porque assim, a primeira vez que eu ia comprar uma coisa assim, cara, né, pra mim é caro, né? Assim, tipo, bom, sabe? E aí a minha mãe, anda logo, compra logo, menina. Tá com medo de quê? E não sei o quê. Você não tem dinheiro? Você já não trabalhou? O mais difícil que você já fez, que foi trabalhar, e não sei o quê. Minha mãe sempre me incentivando. E aí eu comprei a geladeira. E ela chegou super rápido. Tipo assim, eu comprei ela numa sexta, ela chegou no domingo. Tipo, foi muito rápido. E beleza. E aí foi a primeira coisa. E aí, cara, quando a geladeira chegou, né? E aí ficou aquela coisa enorme lá na sala da minha mãe, eu fiquei assim, caraca, é mais real do que nunca. E assim, o meu enxoval já tava pegando toda uma parede do quarto da minha mãe. E aí eu fiquei... E mesmo assim, ainda era uma coisa que tava meio abstrato. Mas quando eu comprei a geladeira, eu fiquei, caraca, cara, eu comprei uma geladeira. Eu tenho uma geladeira pra chamar de minha. E assim, eu fiquei vários dias assim em êxtase, sabe? O tempo foi passando e essa euforia foi se transformando em preocupação. Porque eu fiquei assim, caraca, eu comprei a geladeira, não tenho previsão de me mudar. Como que eu vou me mudar? Quando que eu vou me mudar? Porque agora eu preciso de um fogão. Mas como que eu vou comprar um fogão? Porque eu não tenho mais dinheiro nenhum. Como que eu vou fazer? Enfim. Mas assim, aí entra a parte, aí já tá em 2025. Entra a parte, na verdade, Deus tá no início de tudo, né, gente? Deus não entrou só agora, porque eu ia falar, entra a parte que Deus entrou, mas Deus tá desde o início. E assim, cara, tem coisa que só Deus explica mesmo. Tem hora que a gente acha que a gente tá fazendo loucuras. Tá, tudo bem, às vezes a gente tem que analisar, porque às vezes a gente pode estar fazendo loucura assim. Mas, que bom que eu comprei essa geladeira em janeiro. Porque a minha previsão de mudança era ali por volta de julho, agosto, setembro, no máximo. Só que ia depender de muitas outras questões. Encontrar casa, ter dinheiro para casa, comprar um fogão, e papapá, me organizar financeiramente. Ah, mas você não estava se organizando financeiramente? Sim.
Eu estava tentando diminuir a fatura do cartão, estava finalizando parcelas que eu tinha, inclusive de algumas dívidas que eu tinha. Eu estava já estava no processo já de quitar. Em fevereiro eu quitei uma, e em abril, guarda esse mês, e em abril eu quitei outra. Então já estava tudo certo, assim. E diminuindo a minha conta no cartão, entrei em 2025 sem comprar nada assim pra mim, de roupa, nada. Tudo que eu fosse comprar, assim, eu olhava e pensava, eu preciso disso aqui, isso aqui é necessário, cosméticos, só o básico do básico mesmo. Eu lembro de um sábado que eu fui comprar shampoo, eu precisava de shampoo, condicionador, o creme de cabelo, creme de pentear, e eu tava ali na calculadora contando ali certinho pra não passar do valor que eu podia gastar, porque eu realmente estava segurando muito. Então, assim, não comprei roupa, calçado, eu não compro maquiagem, mas assim, batom, essas coisas assim, eu uso. E, sabe, zero, nada. Eu também tava com outros gastos, eu tirei o aparelho no início do ano, então eu tive o gasto da contenção, então enfim, então eu tinha outras coisas se movimentando também. Então era tudo muito calculadinho, muito certinho, pra que não desse nada errado. Voltando rapidinho para 2024, eu estava trabalhando, né? E em setembro eu tive a oportunidade de pegar uma dobra. E aí eu peguei a dobra para que eu usasse o dinheiro da dobra para juntar, né? Eu tinha que juntar algum dinheiro, porque só ali do meu salário estava um pouco complicado de guardar um valorzinho assim, não um valor bom, mas um valor considerável. O valor bom é relativo, né? Então, isso entrou também no processo, tá, gente? Então, assim, eu economizei, eu segurei, eu deixei de comprar muitos lanches, eu deixei de sair. Depois de ter saído bastante, depois de ter comprado bastante lanche, depois de ter vivido bastante o primeiro semestre de 2024, o segundo semestre foi para eu colocar os pés no chão, e quando eu entrei em 2025, mais ainda. Porque eu pensei, é agora, esse é o ano que eu vou me mudar. Não sei o mês, não sei o dia, não sei como que vai ser, mas eu preciso começar de agora já a mudar outros hábitos, porque eu tinha muito na minha cabeça também. Tô muito acostumada a me mimar, não sei o que, tal, mas quando estiver na minha casa, eu vou precisar mudar essa mentalidade. Então essa mentalidade tem que mudar de agora, tem que começar de agora, então tem que começar a segurar também. Então, assim, comprar só o que é essencial, não vou gastar nada. O dinheiro pode ficar paradinho lá na conta também, não, né? Porque o dinheiro tá lá que tem que gastar. Então, todo um trabalho mental também, né? Beleza. E aí, me perdi, gente. Calma, vou voltar. Já falei, né, que eu dobrei. Ah, tá. Então, assim, tive que trabalhar bastante. Foi um período, gente. Foi um período que, assim, eu era um zumbi e eu tava viva porque, não sei, porque Deus me sustentou todos os dias. Trabalhar dando aula para 2 turmas não é fácil, gente. Nossa, trabalhando longe ainda por cima de casa, então, enfim, mas valeu a pena. E aí chegamos em 2025, né? Já estamos, só que voltei para 2024. Beleza. O tempo foi passando. Aí na Semana do Consumidor, eu não lembro quando que é a Semana do Consumidor. Março? Acho que é março, né? Final de março, eu não me recordo. Começo de abril, não sei, não lembro. Eu tive a oportunidade de comprar uma panela de arroz e a minha airfryer. Aí também, na hora de comprar, eu fiquei assim, é porque a panela de arroz estava muito barata. Eu tinha visto uma, aí a minha irmã viu uma outra que é igual da minha mãe e falou, nossa, tá muito mais barata, tenta ver por essa aqui e tal, que era uma outra loja. Aí eu fui, só que a airfryer também tava muito barata. E aí eu fiquei meio assim, né, compro ou não compro. Aí mais uma coisa, porque eu fiquei assim com a geladeira, aí eu fiquei assim com a airfryer, e minha mãe, compra, porque a airfryer minha mãe quer me dar. Então eu fiquei meio assim, ela falou assim, não, compra, que eu fiquei tipo assim, dela ficar chateada, porque eu acabei comprando uma coisa que ela quer me dar. Você falou, compra e depois eu te dou o dinheiro, como se eu estivesse pagando pra loja, entendeu? E aí eu falei, tá, vou comprar. Aí eu comprei. Então já tava lá, a airfryer e a
panela elétrica. Tive que dar uma pausa aqui pra botar o celular pra carregar. E aí eu comprei a airfryer e tal, e continuei, né? Durante todos esses meses que eu estou falando, eu ia comprando os itens de cozinha. Então, assim, dos mais simples até aqueles mais, assim, né? De, nossa, você precisa muito disso aqui para uma cozinha, né? Até que chegamos em abril. E aí eu tive a oportunidade de alugar essa kitnet que eu estou. Eu tava sempre vendo, pelo Facebook principalmente, anúncios, né, de casas, apartamentos e tudo mais. E achei essa kitnet muito assim, de Deus mesmo. Eu tava indo pro trabalho numa sexta-feira e fui dar uma olhada de manhã. Eu sempre gostava de dar uma olhada de manhã e depois uma olhada à noite antes de dormir. Mas eu não tava com pretensão de alugar naquele momento. Só que eu tava sempre de olho porque eu queria estar a par dos valores e tudo mais, sabe? Então eu não queria, tipo, deixa pra ver só em julho, sabe? Eu tava sempre olhando durante todo esse tempo. Então tinha momentos que eu olhava mais, momentos que eu olhava menos. E essa semana que eu encontrei essa kitnet, eu fiquei praticamente a semana toda sem olhar. E aí nessa sexta-feira, indo pro trabalho, que eu dei uma olhada. E aí eu encontrei, e aí fui, pra resumir, entrei em contato com o proprietário e tudo, e marquei de vir ver no sábado. Vim ver, e logo de cara assim, eu gostei muito. A única coisa é que é bem pequeno, e aí eu fiquei assim, caraca, é bem pequeno, é uma kitnet mesmo, né? Minha mãe fala que não, minha mãe fala que isso aqui não é uma kitnet, só porque tem a área aqui, que ela fala que kitnet são 3 cômodos, mas a área é um cubículo, então tipo, entendeu? É pequeno, é uma kitnet. Não tem quarto, quer dizer, não tem sala, só tem quarto, então é kitnet. E aí, beleza. Pra resumir tudo, deu tudo certo, eu consegui alugar. Não foi no mesmo dia que a gente fechou, ainda passou uns diazinhos assim. Eu achei até que não ia dar certo, achei até que não ia fechar, mas o proprietário fechou comigo. E aí, gente, tive que correr, porque assim, eu só tinha o quê? Geladeira, né? Então, consegui fazer um cartão de uma loja, que eu não vou ficar falando o nome, né? Consegui fazer, tirei o fogão. A minha pretensão, né, de início era todos esses itens grandes serem comprados todos à vista, né? Mas não ia ter como comprar o fogão à vista. Eu sabia que eu ia entrar na casa sem máquina de lavar, a não ser que demorasse pra eu me mudar, pra eu conseguir uma casa, desse tempo de comprar os dois ao mesmo tempo. Não foi uma opção, porque eu tive outros gastos. Inclusive, se você vai morar sozinha, saiba que o botijão de gás é caro, tá? Tipo assim, já é caro normalmente. Só que tu vai comprar se você não tiver o botijão, você tem que comprar o botijão, então é caro pra caraca. E aí eu consegui comprar também. E foi isso, gente. Aí deu tudo certo, consegui me mudar. Lá atrás, aquele dinheirinho que eu tava juntando da minha dobra lá da escola, foi o dinheiro que eu dei pra entrar na casa, né, o primeiro mês. Então teve o meu sozinho lá de trás, então valeu a pena. E assim, gente, a melhor coisa do mundo foi ter começado a comprar o meu enxoval devagarinho. Então, assim, essa é a dica que eu dou, assim, qualquer pessoa, eu tô falando pra caramba, qualquer pessoa que estiver se organizando pra casar, pra morar sozinho, comprem antes. Mas eu não tenho muito dinheiro. Compra devagarinho. Se você só tem como comprar em um mês um jogo de copo, se no próximo mês você só tem como comprar jogo de talher, e no terceiro mês comprar o prato, faça desse jeito que você vai agradecer. Eu fico pensando, se eu tivesse que comprar, claro que eu não ia, tipo assim, comprar tudo, mas ter que correr para comprar o essencial, ia sair tudo muito mais caro, ia gastar muito mais do que eu já tinha gastado, do que eu já estava gastando. Então, assim, gratidão a Tamires lá de trás, que
deu ouvidos e realmente foi lá e fez isso, porque realmente fez muita diferença. Assim, eu não teria metade das coisas que eu tenho aqui. E olha que a minha cozinha ela é muito pequena, eu não tenho armário ainda, então tem algumas coisas que estão na caixa, mas eu já percebi que as coisas que estão na caixa são as coisas que não são essenciais. Então, claro que sempre tem, né? A gente se empolga, então sempre acaba comprando uma coisinha que não é tão necessária e tudo mais. Mas, de qualquer forma, assim, eu não vou ficar para sempre nessa kitnet, então quando eu for para um lugar maior, se Deus quiser. Meu sonho é ter uma bancada enorme. Não tô reclamando, só de ter a bancada daqui, gente, pra colocar ali os eletros, nossa, tipo, muito bom. Mas, assim, né, pra poder ter bastante espaço e tudo mais. Foi só pra contar um pouquinho dessa trajetória, eu acabei contando um pouco mais da minha vida também, mas eu acho que tudo se interliga, assim, pelo menos na minha cabeça, se cruza pra entender todo um contexto, né, de luta, de abdicações, e quando você quer uma coisa, você tem que correr atrás. Assim, eu não longe de mim, assim, romantizar dificuldade, pobreza, nada disso, sabe? Mas quando a gente vem de uma vida que a gente não tem luxo, que a gente não tem as coisas de mão beijada, a gente tem que correr atrás mesmo. E eu me considero uma pessoa esforçada, eu gostaria de ser mais, mas eu faço o que eu posso dentro das minhas condições físicas e mentais. Porque, por exemplo, se eu tivesse com 2 turmas agora, né, cara, eu ia estar podre de cansada, mas eu teria um pouquinho mais de dinheiro, por exemplo, né? Mas a gente tem que balançar, tem que dar uma equilibrada, ver o que é importante pra gente. Eu tô com outros focos, outras coisas que trabalhar em 2 horários não iria me permitir focar nessas outras coisas para além do trabalho. Então eu acho que tudo é questão de tempo. Então assim, vai no seu ritmo, vai no seu tempo, faz o que é possível pra você, o que faz sentido pra você. Eu tinha mencionado a questão da comparação. Eu sei que é muito, muito, muito difícil a gente parar de se comparar. A gente não para de se comparar do nada, assim, de um dia para o outro. É um processo de autoconhecimento. A gente entender realmente que, cara, tá tudo bem. Assim, eu sei que na época dos meus pais é diferente da minha época. E a época das minhas irmãs também. Mas eu não sei se quando elas tinham essa idade, por volta dos 25, que a minha crise dos 30 começou com 25, se elas também tinham isso. Eu não sei se isso é muito da era digital mesmo, né? Então, assim, a gente consome muito a vida das pessoas, inclusive o meu canal. Quem tá vendo tá consumindo um pouco do meu dia, por exemplo. Então, como que a gente ia pensar que há 20 anos a gente ia abrir o YouTube e ia ver vídeo da pessoa lavando louça na casa dela? Tipo, tá entendendo? E hoje em dia é uma coisa muito normal, chega a ser até relaxante, a gente até fica assim, caraca, vou colocar o vídeo aqui da fulaninha lavando a louça enquanto eu lavo a minha também, tá entendendo? Sei lá, colocar o vídeo de alguém estudando pra te motivar a estudar também. Gente, eu já cansei de fazer isso, a minha faculdade foi toda assim. Eu colocava os vídeos da Bruna Martioli, que eu acompanho até hoje, maravilhosa, tá em Portugal fazendo doutorado. Minha inspiração, uma das minhas inspirações de estudos. Eu colocava os vídeos dela na época que ela estava na faculdade de letras e depois que ela foi pro mestrado também em Portugal, eu deixava lá o vídeo sem som, porque o som me atrapalhava um pouquinho, deixava sem o som, ela estudando e eu ia estudando junto. E eu acompanhava outras meninas também, mas a Bruna Martioli marcou muito essa minha fase. Então, assim, a gente está consumindo a vida das pessoas de alguma maneira. Só que a gente também tem que moldar o que faz bem pra gente, o que eu tô consumindo, tá me fazendo sentido? Então eu assistia vídeos de meninas indo morar sozinha, tanto de rotina, quanto contando como que elas fizeram, mas isso tá me inspirando, me motivando ou tá me dando mais ansiedade, tá me dando mais gatilho pra minha comparação? A gente tem que analisar. Ai, mas é chato. Gente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o que a gente tá sentindo
pra gente poder entender onde que tá a raiz do problema para poder mudar o que não tá bom. Então, assim, pelo menos essa é a minha percepção, né? E aí, esse processo realmente de você se autoanalisar mesmo, às vezes é um pouco cansativo, parece que a tua cabeça não para de falar o tempo todo, mas chega um momento que você se acostuma e você começa realmente a entender. Então, esse processo, esse processo de entender até que ponto, né, o que eu consumo tá me favorecendo ou não, ele realmente foi muito importante para que eu, tipo, tá, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, isso faz sentido pra mim, né? E claro, eu queria muito na adolescência e hoje não faz mais sentido pra mim, tá bom, né? E uma coisa também interessante é que quando eu estava lá naquele relacionamento que eu mencionei, eu lembro que quando começou a assunto de casamento e blá 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 blá, no fundo, bem no íntimo, eu ficava assim, poxa, eu não vou realizar o meu sonho de morar sozinha antes. Eu não falava isso para ninguém, mas dentro de mim ficava uma coisinha assim, não vou conseguir, porque se a gente vai casar, como que eu vou morar sozinha antes? Não vai dar tempo de, tipo, morar sozinha e casar. E o relacionamento já tá indo. Então, aí é por isso que eu falo assim, tipo, Deus sabe do nosso coração, Deus conhece o nosso coração. Deus, assim, tá, minha filha, você quer muito isso? Então tá bom, mas aí, né, não que eu precisasse terminar o meu relacionamento por isso, não foi por isso, mas entende? Então, assim, é por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, assim, vamos falar coisas boas, coisas positivas, né? Trazer coisas boas, positivas pra nossa vida, porque a gente sabe que a palavra tem poder também, né? Pra quem acredita. Mas é isso, se esse vídeo fez sentido pra você, curte, comenta alguma coisa aí, o que você achou de todo esse blá blá blá. Eu espero que tenha ajudado você de alguma maneira, não só essa questão de sair da casa dos pais, ou enfim, mas qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Eu sei que as pessoas não têm as mesmas oportunidades, as pessoas não têm as mesmas 24 horas, né? Só que a nossa força e a nossa fé, quando elas estão ali fortes, né? A gente consegue, né? A gente tira a força da onde a gente não tem, que a gente acha que não tem, e a gente vai dando pequenos passinhos. Eu também tenho, eu ia falar as pessoas, mas eu também tenho a mania de achar que a gente tem que começar pronto e saber de tudo, assim. E a gente não tem como a gente saber de tudo e não tem como a gente nascer pronto. A gente nasce sem saber as coisas, sem saber andar, sem saber falar. E a gente aprende ao longo do tempo, né? Algumas coisas são um pouco mais naturais, outras um pouco mais fáceis, algumas um processo um pouco maior. E o processo das pessoas são diferentes, é muito individual. Então, assim, não fica se comparando, sabe? Se fulana casou cedo, ou se separou, ou se nunca namorou. Cara, não se compara, foca na sua vida. Não deixa que as pessoas fiquem dando pitaco também. E se derem, deixa falar e foca no que é seu, no seu propósito. É só você que sabe o que você sente todos os dias, porque geralmente quem dá pitaco desnecessário e opiniões não pedidas não tá ali com você no seu dia a dia, não conhece o que você tá vivendo, não sabe as lutas, as dores, o seu corre. Com certeza, porque a pessoa que conhece, que sabe, ela te apoia e ela te ajuda. Claro, vão ter momentos que às vezes a gente precisa de alguém para dar um puxão ali na gente, né? A gente não vai ouvir tudo que a gente quer, mas saiba ver, né, quando é pro bem e quando não é. Porque geralmente a pessoa que conhece você, te ama, te apoia, ela realmente vai entrar junto com você, né, ali no seu objetivo, vai sonhar junto com você e vai te ajudar de alguma maneira. E é isso, gente. Espero que eu tenha coragem de postar esse vídeo e que tenha sido
agradável para vocês e que agregue de alguma maneira, tá bom? Então, tchau e até o próximo.